Fala, meu jovem, fala, minha jovem. E aí, meu povo, como vocês estão? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vem chegando para mais uma live, mais uma aula preparatória para os vestibulares. Galera, tema de hoje, equação do primeiro grau. A gente vai aprender a resolver uma equação do primeiro grau. Nós vamos aprender o que é uma equação do primeiro grau. Vamos aprender a traduzir os problemas que são resolvidos com a equação do primeiro grau. E de quebra, ainda vamos falar sobre inequações do primeiro grau. Galera, esse é um tema, apesar de parecer muito fácil, é um tema que aparece muito no Enem, especificamente. Por quê? Porque é um tema onde você consegue pegar questões do nosso dia a dia, questões contextualizadas, né? E trazer para a linguagem algébrica, trazer para a matemática. E aí a gente vai aprender um pouquinho disso também. Como é que eu faço para pegar uma frase em português e escrevê-la com símbolos matemáticos? E depois que eu escrevi com esses símbolos, como é que eu faço para resolver essa equação, essa inequação, Robson? Você consegue me ajudar? É isso que eu vou fazer com você hoje. É isso que eu vou fazer com vocês nessa aula de hoje. E como em todas as aulas, a gente vai resolver alguns exercícios. Então, se você que está aí desse lado assistindo essa live não está com papel na mão, já está errado. Você tem que correr lá no seu quarto, vai lá que eu dou um tempinho, pegue um papel, pegue uma caneta, sente aqui e toda vez que eu começar a resolver uma questão, eu vou querer que você execute antes de eu corrigir. Beleza? É muito importante porque em matemática a prática ajuda bastante para que a gente evolua. Quem nunca passou pelo que eu vou falar aqui agora? Você está na sala de aula, o professor está te explicando a matéria e aí você entende tudo o que ele te falou. Parece fácil demais. E aí quando você vai pegar uma questão para fazer, você não consegue nem sair do lugar. Já passou por isso? Já passou? Cara, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. E por que isso acontece? Porque vocês não praticam. Vocês acham que estudar é igual assistir filme, igual Netflix. Senta na poltrona, fica assistindo a aula passivamente, só deixa o professor falar e você não tenta fazer nada. Às vezes porque tá com preguiça e às vezes porque você tá com medo de errar. E cara, o erro é muito importante para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga aprender. Tá? Então, agora que eu já falei isso tudo, momento coaching do Titio Robinho aqui, eu vou começar a explicar para vocês esse conteúdo, que é um conteúdo até bem simples, beleza? Então vamos nessa, meus jovens. Ó, fiquei pequenininho, partiu, equação do primeiro grau, como se resolve? Ó, eu começo com esse slide aqui, falando da definição. O que é uma equação do primeiro grau? Olha aqui. A equação do primeiro grau é uma igualdade de duas expressões algébricas, com duas ou mais incógnitas. Robson, tem um monte de palavra aí que eu não conheço. Outras eu conheço e umas eu não conheço. Olha só, eu vou começar por aqui, ó. Se é uma igualdade, vai ter que ter esse sinal de igual aqui. Pegou a visão? Se não tiver um sinal de igual, ele não vai ser uma equação. Vai ser outra coisa. Tudo menos equação. Para ser equação, tem que ser a igualdade de duas coisas. Que coisas são essas? São expressões algébricas. O que é expressão algébrica? É uma sequência de números, letras ou números e letras misturados. Tá bom? A álgebra mistura um pouquinho de número com letra. Tá legal? Então, olha aqui, o meu sinal de igual e eu tenho uma igualdade de duas expressões. Ó. A primeira, que está do lado esquerdo do igual, eu chamei de primeiro membro, e a segunda, que está do lado direito do igual, eu chamei de segundo membro. Beleza? E aí, podem ter uma ou mais incógnitas. O que é uma incógnita? Incógnita é um valor desconhecido. Beleza? E o valor desconhecido, quando a gente está falando em matemática, é uma letra. Tá legal? A que a gente mais usa é o famoso X. E aí você deve estar se lembrando, né? Daquele cara que fez um stand-up, eu nem sei o nome dele, não tem nem como eu dar os créditos a ele, mas que rodou aí no TikTok de um monte de gente, no Reels, ele falando assim, né? Aí a matemática era uma coisa simples, 2 mais 2 é 4. Aí vem um cara que não sei de onde
faz isso aqui. A mais B é igual a X, não sei como. Você já deve ter visto, né? Tá ligado nisso que eu tô falando? Esse cara aí que fez da matemática um motivo de chacota, ele não entende nada de álgebra. Porque a álgebra é exatamente transformar uma linguagem materna, né, que pode ser o português, o inglês, o espanhol, para a linguagem matemática, a linguagem dos símbolos. E nessa expressão que ele colocou aqui, que é uma equação, tem várias incógnitas, vários valores desconhecidos, o A, o B e o X. E aí, por exemplo, para resolver isso, olha só como é que você sabe fazer, ó. Se o cara te diz que o A vale 2, o B vale 3, você consegue descobrir o valor de X, não consegue? Responde para mim aí quanto vale o X. Ah, muito bom, meu jovem. Se o A vale 2 e o B vale 3, o X é A mais B. 2 mais 3. Então, o X vale 5. Pegou a visão? A gente representou uma equação aqui em cima com duas ou mais incógnitas. Pode ser uma, pode ser duas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma incógnita. Pode ser com duas ou mais de duas incógnitas. Isso é uma equação do primeiro grau, desde que tenha igualdade. Pegou a visão? Tudo bem? Agora que eu já conceituei, já defini para vocês, a gente passa para o próximo slide para eu falar que a equação do primeiro grau, gente, ela sempre vai estar balanceada. Esse sinal de igual, ele não está ali à toa, não. Ele traduz para o português a realidade. Ó, o que está de um lado é igual ao que está do outro. Então, se eu tenho uma balança e um lado é igual ao outro, eu estou dizendo para você que eles pesam a mesma coisa, não é? Na equação, isso é uma verdade sempre. Em um lado da minha igualdade, no meu primeiro membro, eu vou ter sempre o mesmo valor que no meu segundo membro da igualdade. Olha aí, olha para essa equação. 2x mais 5 está no meu primeiro membro e o 15 está no meu segundo membro. Como é que eu vou saber qual é o valor de x? Bom, qual o número que tu coloca ali no lugar do x para a balança permanecer equilibrada? Olha aqui, ó. Qual o valor? Você já deve estar pensando aí, né? Quanto falta aqui, ó, que eu multiplico por 2, depois eu somo 5 e dá 15. Bom, jovens, tenho certeza que você pensou aí no número 5, não pensou? Por quê? 2 vezes 5, 10. Mais 5, 15. Reparou que quando x vale 5, esse membro vai dar 15 e vai ficar igualzinho ao outro? Por isso a balança permanece equilibrada? É isso que é uma equação, sempre equilíbrio entre os dois membros. E para resolver essa equação, é só descobrir o valor desconhecido, o valor da incógnita. Beleza? Então, na prática, Robson, para de teoria aí. Diz na prática como é que a gente consegue resolver uma equação do primeiro grau. Primeira coisa, o que é resolver uma equação do primeiro grau? É determinar o ou os valores ou valor desconhecidos. Beleza? Isso é resolver uma equação do primeiro grau. É determinar o valor ou os valores desconhecidos. E como eu faço isso, Robson? A ideia é você encontrar algo desse tipo aqui, ó. X igual a alguma coisa. Essa alguma coisa é um número, porque aí você descobre o valor do x. Então, como eu faço isso? Olha aqui, dei dicas para vocês, ó. Eu preciso ir trocando de lado os membros, os termos que estão me incomodando, que estão me dificultando deixar o x sozinho. Olha aqui, esse mais 5, ele está me atrapalhando. Ele está aqui, ó, do lado do x. Eu tenho que passar ele para o outro lado. E quando eu falo passar para o outro lado, eu estou falando para você trocar a operação, ó, colocar a operação inversa. Qual é a operação inversa da soma? Olha lá, é a subtração. Então, esse mais 5 vai para o outro lado subtraindo. Ô, Robson, um monte de professor meu aí da escola falou para mim que quando troca de lado, troca o sinal. Eu posso continuar pensando isso? Não, você não pode. Porque não troca o sinal. Troca a operação. Se está somando, vai para o outro lado subtraindo. Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Se está na forma de potência, vai para o outro lado na forma de raiz.
Você sabendo disso, você não vai errar nenhum tipo de equação, nem do primeiro, nem do segundo, muito menos do terceiro grau. Tá bom? Que você vai aprender nas nossas aulas aqui. Tá beleza? Então, ó, tenho que deixar o x sozinho, trocando de lado quem está me incomodando, e sempre que eu troco de lado, tá ali na minha primeira setinha, ó, eu troco a operação, tá? Então, se tá somando, vai para o outro lado subtraindo. Se tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Beleza? E aí, a gente vai botar uma equação aqui agora na tela para você resolver junto comigo. Olha aqui. Encontrar a solução de uma equação é a mesma coisa que encontrar a raiz. Na sua prova, ele pode te pedir assim: resolva a equação, encontre a solução, descubra a raiz. É a mesma coisa. Tá legal? Então, ó, raiz da equação é o valor desconhecido, é o valor da incógnita. Beleza? É o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira. Você vai ver por que eu estou dizendo isso. Existem alguns casos, alguns problemas, que a gente consegue usar as alternativas para responder a questão. A gente pegando os valores das alternativas, a gente consegue resolver a questão sem montar. Você vai ver que isso muitas vezes é útil, tá? Então tá tudo aí escrito em cima para você. Botei um exemplo aqui, ó, resolvendo essa equação 2x mais 10, ó. A ideia é deixar o x sozinho. Então quem tá ali do lado do x me atrapalhando, eu coloco para o outro lado trocando a operação. Ó, o mais 10 foi para o outro lado, virou menos 10. Olha lá, resolvi, 8 menos 10 deu menos 2. Olha para cá. Quando eu chego aqui, ó, deixa eu marcar aqui com o meu marca-texto, ó. Quando eu chego nesse tipo de equação aqui, que a gente chama de equação reduzida. O que é a equação reduzida, Robson? É uma igualdade que possui um termo de cada lado. Ó, o 2x é um termo e o menos 2 também é um termo. Tá legal? Quando você chegar na equação reduzida, você tá com um númerozinho do lado do x, ele tem que ir para o outro lado fazendo a operação inversa. E se ele está junto do x, ele vai estar sempre multiplicando. Vai para o outro lado, dividindo. Olha aqui, o 2 que estava multiplicando veio para cá para baixo, dividindo. E aí eu fiquei com menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Tá lá a raiz da nossa equação. Você deve estar pensando assim, Robson, muito fácil. Fala alguma coisa nova aí, porque isso para mim é rolha. É muito simples, tá? Eu queria uma coisa mais difícil. Tá, eu vou te dar mais dicas hoje. Se está ficando fácil, isso é um bom sinal. É sinal de que você sabe bastante coisa sobre equação, tá? Olha aqui umas dicas que eu vou dar para vocês. Usando as alternativas. Como é que eu consigo resolver uma equação? Se liga nessa número 1 aí comigo. Verifique qual número abaixo é raiz desta equação. Veja bem, se isso aparece numa prova, você pode resolver a equação, passando mais 2 para o outro lado, subtraindo. Mas se isso não aparece numa prova, se é alguma equação mais difícil, olha o que você pode fazer. Lembra que a raiz da equação é um número que torna a sentença verdadeira, quando eu substituo na incógnita? Então olha o que eu vou fazer. Vou substituir o x por 2. Se der uma sentença verdadeira, o 2 é solução. Olha lá, no lugar do x eu coloco 2. 2 mais 2 igual a 7. É verdade que 2 mais 2 é igual a 7? Não, né? 2 mais 2 é diferente de 7. Então isso quer dizer que o 2 não é solução da equação. Olha lá, coloco aqui que não é solução. Beleza? Já a letra D, olha lá. Quando o x for 5, olha o que vai acontecer. 5 mais 2 igual a 7. Agora sim, olha lá. 7 igual a 7. Beleza. Sentença verdadeira. Então, eu coloco aqui, ó. Sim. Sentença verdadeira. Então, a letra D é a solução dessa equação. O 5 é raiz. Pegou a visão? Então, agora é a tua vez. Vai lá. Pega esse papel aí que está do teu lado e você pegou para resolver a questão, não para ficar me olhando, nem para suar o nariz. Pega aí a número 2 e faça você sozinho. Vai lá. Não vou dar muito tempo não, hein? De cabeça, rapidão.
Enquanto isso, eu vou organizando minhas coisas aqui. Ó, no lugar do y, eu vou colocando parênteses para eu fazer a substituição. Já achou? Qual é a resposta correta aí? Você que é esperto, você que é esperta. E aí? E aí, achou? Sim? Então vamos corrigir, olha aqui. Ó, vou substituir o 2 para ver se dá certo. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 mais 15, 19. Do outro lado, 2 mais 12, 14. Não deu uma sentença verdadeira. Isso não é solução. Vamos ver o menos 2, ó. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 15 dá 11. Do outro lado, menos 2 mais 12, 10. 11 não é igual a 10. Então, menos 2 também não é solução. Vamos direto para a letra D? Ó, 2 vezes menos 3 mais 15 tem que ser igual a menos 3 mais 12. Olha lá. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 15, vai dar 9. Do outro lado, 12 menos 3, também deu 9. Sentença verdadeira. Isso quer dizer que o menos 3 é a raiz da equação. Pegou a visão? Molezinha, não é? Tranquilo? Deu para entender como a gente resolve uma equação a partir das alternativas? Jovens, guarde isso na cabeça, porque muitas vezes no Enem ou nos vestibulares, vocês podem usar as alternativas para resolver sem quebrar muito a cabeça. Tá bom? Isso daqui é um exercício que eu vou fazer com vocês agora, mas para quem se sentir seguro ou quem não assistir essa aula ao vivo, estiver assistindo depois, é importante que você pare o vídeo, resolva e depois venha aqui ver se está tudo ok. Tá de boa? Vamos lá, resolver juntos aqui agora na hora da nossa correção. Ó. Troca de lado, troca operação. Olha o que eu vou fazer. Vou passar o 1 para lá, porque ele está me atrapalhando. 7 menos 1 vai ser igual a x. 6 igual a x. Ô Robson, eu posso deixar a letra do lado direito da igualdade? Pode, jovem. Você não precisa deixar a letra do lado esquerdo. Ela pode ficar do lado direito sem problema nenhum. Tá legal? Tranquilo? Olha para de baixo, ó. X sobre 8 igual a 2. Olha lá. O 8 não está dividindo o x? Então, eu vou passar ele para o lado de lá. Olha lá. Multiplicando. Então, eu encontro que o meu x é 16. Olha lá. Raiz da equação. Agora, olha para a letra C. Ó, o menos meio que está me atrapalhando. Então, ele vai para o outro lado somando. Ó, 4 mais meio. Beleza? Ó, então, já foi. Ó. 4 mais meio. Lembra como é que soma frações? Coloco 1 aqui embaixo. Tiro o MMC do 1 e do 2, que é 2. Divide aqui, ó, 2 e aqui 1. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. Tá lá a minha resposta, 9 meios é a raiz da nossa equação. Tranquilo? Até aí tá de boaça, não tá? Agora eu vou dificultar um pouco a tua vida. Algumas equações um pouquinho mais difíceis. Vou só aumentando um pouquinho do nível com vocês, tá? Olha para essa aqui que está em cima de mim, ó. 5x menos 20 igual a x mais 60. Como eu faço para resolver esse tipo de equação? Eu disse aqui o passo a passo para vocês, ó. Primeira coisa, colocar os termos semelhantes no mesmo membro. O que é isso, o meu jovem, minha jovem? Tudo que tem x para um lado, tudo que tem só número para o outro. Beleza? Então, olha aqui. Esse está do lado errado, tenho que botar ele para cá. Esse está do lado errado, vou botar ele para lá. Vamos lá. Então, fico com 5x, que permaneceu. O mais x vai para o outro lado, vira menos x. Por quê? Porque como não tem sinal na frente do x, a gente entende que tem um sinal de mais. Pegou a visão? Já do outro lado, ó, o 60 permaneceu e o menos 20 foi para o outro lado, virou mais 20. Ó, já coloquei os termos semelhantes no mesmo membro. Agora eu vou para o segundo passo. Primeiro, segundo. O segundo passo é somar e subtrair os termos semelhantes. É o que a gente chama de reduzir os termos semelhantes. Juntar quem é semelhante. Então, ó, 5x menos x. Lembra como faz isso?
letras iguais, parte literal igual, eu repito a parte literal e faço a conta só com os coeficientes. Ó. 5 menos 1, 4. Então, eu tenho 4x aqui. Lá do outro lado, 60 mais 20, 80. Beleza? Repara, quando eu reduzo os termos semelhantes, eu fico com um termo de cada lado. E aí eu chamo isso aqui, você está lembrado do nome? De equação reduzida. Quando estou na equação reduzida, ó, é só eu partir para dentro para resolver. Esse 4 que está multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo. Pronto. 80 dividido por 4, 20. Fechou. Pegou a visão? X é igual a 20. Resolvemos mais uma. Vamos para essa aí que é um pouquinho mais difícil. Ó, agora eu tenho um parênteses ali, onde eu tenho que aplicar a distributiva. E para isso, o meu primeiro passo passa a ser eliminar os parênteses. Olha lá, então primeiro eu elimino os parênteses fazendo o chuveirinho. Ó. 3 vezes x, 3x, 3 vezes mais 3, que é mais 9. Beleza? Menos 1 igual a 2, repito. E aí eu volto para o nosso agora segundo passo, que é colocar os termos semelhantes no mesmo membro. Pegou a visão? Repara que quando eu vou dificultando o tipo da equação, eu só vou acrescentando um passo no início, mas o restante permanece intacto. Reduzir os membros, resolver a equação. Antes, passar os termos semelhantes para o mesmo lado, reduzir os membros, resolver a equação. Agora, eliminar os parênteses, colocar os termos semelhantes do mesmo lado, reduzir os membros, resolver a equação. Reparou que eu só acrescentei um passo, mas na prática é a mesma coisa? Vamos terminar juntos então? Vamos lá. Ó, 3x já está do lado certo, só copiei. Agora o mais 9 vai para o outro lado menos 9, o menos 1 vai para o outro lado mais 1. Então agora é só partir para o abraço. Ó. 3x igual 2 menos 9 menos 7. Menos 7 mais 1 menos 6. Pegou a visão? O 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Essa é a nossa resposta. Tranquilinho? Tranquilinho, tranquilinho? Mas se tiver fração igual essa aqui de cima, como é que você faz para resolver? Sabe fazer? Sabe? Se souber, já vai fazendo sozinho e só me escuta para conferir se você está raciocinando certo. Tá bom? Antes disso, eu vou fazer aquela outra ali, ó. Que eu também tenho que eliminar os parênteses. Olha, 2 vezes x, 2x. 2 vezes mais 1, mais 2. Agora eu venho para o 5. 5 vezes x, mais 5x. 5 vezes menos 1, menos 5. Igual a 7. Agora, ó, 2x mais 5x permanecem do mesmo lado. E eu já vou reduzir, porque eu já peguei a agilidade e quero ocupar o mínimo de espaço possível na minha prova. Então, 2x mais 5x, 7x. Ó, pega a visão desse aqui agora. Mais 2 menos 5 dá menos 3. Vou passar o menos 3 para o outro lado, que vai ficar mais 3. Viu como é que ficou mais rápido? Fiz conta de cabeça, reduzi o espaço. Você vai ter que fazer isso na sua prova, hein? Fica ligado. Então, ó, agora eu tenho 7x igual a 10 e passo 7 para o outro lado dividindo. Olha para isso aqui agora. O meu resultado deu 10 sétimos. E o 10 sétimos, ele não dá para ser simplificado. Quando não der para simplificar, não simplifique, não divida. Por quê? Porque a alternativa pode estar na forma de fração, o que é muito comum, inclusive. Tá de boa? Pegou a visão? Vamos para mais difícil, então? Robson, quando eu tenho uma equação com frações, o que é que eu tenho que fazer? Pega a visão, você vai fazer sempre isso aqui nas equações. Olha, você vai colocar o denominador 1 embaixo do termo que não for fração, sempre, e vai tirar o MMC de todos os denominadores, que no nosso caso é 6, 9 e 3. Vamos lá, MMC, ó, 2, aqui vai dar 3, 9 e 3. 3, aqui vai dar 1, 3 e 1.
E 3 aqui vai dar 1, 1 e 1. Pegou a visão? Tranquilo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Esse é o meu MMC. Depois que você encontrou o MMC, você vai dividir todos os denominadores por ele. Ou melhor, dividir ele por todos os denominadores. Ó, 18 dividido por 6, 3. 18 dividido por 9, 2. 18 dividido por 1, 18. E 18 dividido por 3, 6. Pegou a visão? Depois de fazer isso, você vai pegar esses resultados e multiplicar pelos numeradores. Só isso. E não vai precisar se preocupar mais com o denominador. Você vai sumir com ele. Ele não vai servir para mais nada. Então, olha aqui. 3 vezes 12x menos 4. Menos, olha o menos aqui na frente. O 2 vezes 8x menos 3. Pegou a visão? Igual 18 vezes x mais 6 vezes, abre parênteses, 2x mais 5. Beleza? Já vou sair da sua frente aqui, senão não vou ter espaço para escrever. Pronto. Então agora eu caí nesse caso anterior, que é eliminar os parênteses. Viu? Só isso. Robson, eu não tenho que escrever o denominador nunca mais? Nunca mais, jovem. Não tem que escrever nunca mais. Vamos lá resolver então? Ó. 3 vezes 12x, 36x. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 2 vezes 8x, menos 16x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Beleza? Igual 18x, 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes mais 5, mais 30. Tudo bem? Agora eu coloco que é x para um lado e que não é para o outro. Ó. 36x menos 16x, 20x. Já escrevi. O 18 vem para cá subtraindo. O 12 vem para cá subtraindo. Pegou a visão? Agora os números. 30 já está do lado de lá. Desse lado, menos 12 mais 6 dá menos 6. Vai para o lado de lá, mais 6. Tranquilo? Agora é só reduzir os termos semelhantes. Ó. 20 menos 18x dá 2x. 2x menos 12x dá menos 10x. Igual a 36. Repara aqui, jovem. Quando a letra, o membro que possui a letra tiver negativo, você sempre vai fazer isso aqui. Pega a visão. Multiplica por menos 1, que é trocar o sinal de todo mundo. Sempre faça isso para você não errar sinal na prova, tá? Então, ó, menos 10x vai virar 10x. Mais 36 vai virar menos 36. Agora é só passar o 10 para o outro lado dividindo. Olha lá, menos 36 dividido por 10, que ou eu simplifico ou eu divido, que vai dar menos 3,6, a resposta correta para essa questão com frações. Pegou a visão? Alguma dúvida, sim ou não, meu jovem? Nenhuma. Se não tem dúvida, tem dívida, hein? E se tem dívida, tem que pagar. Agora a gente vai dificultar, começando com os problemas. Tá de boaça por aí? Tá tranquilo? Tá favorável? Sem dificuldade nenhuma? Se não tem dificuldade, a gente segue firme. Então vamos. Agora a gente vai começar a fazer as traduções, tá? Você vai ler os problemas e vai traduzir o problema para a linguagem algébrica, para a matemática, com os símbolos. Como eu faço isso? Olha lá minha primeira setinha azul. Primeira coisa é você dar nome aos bois. O que é isso? Dizer quem você vai chamar de X. Veja bem, eu aqui, no nosso treinamento, eu vou escrever quem eu estou chamando de X. Mas na prova você não vai ter espaço. Então você não vai escrever quem você vai chamar de X, mas vai guardar bem guardadinho na sua cabeça, tá? Então olha aqui, depois de decidir quem eu vou chamar de X, aí você vai escrever a equação chamando de X o valor desconhecido. Olha esse problema aqui. O dobro da quantia que Jair possui
E mais 180 dá 660. Quanto Jair possui? Repara, tem um valor que eu não conheço. E esse valor é o que eu quero descobrir. Quem é esse valor? Diz para mim aí. Ah, muito bem. É a quantia que Jair possui. Então, a quantia que Jair possui, eu vou chamar de X. Beleza? Toda vez que eu estiver lendo a equação agora, o problema agora, falou da quantia do Jair, eu chamo de X. Beleza? Então, ó, o dobro da quantia que Jair possui. Bom, o dobro em matemática é vezes 2. Então, o dobro, 2 vezes, a quantia que Jair possui, que eu chamei de X. Pegou a visão? Então, o dobro da quantia que Jair possui, 2 vezes X. Tranquilinho? Tranquilinho? E continuo lendo, ó. E mais 180. Bom, E, ele está dizendo que está junto ali, né? Está junto. Ele é mais alguma informação. Mais 180 em matemática, mais significa o quê? Adição. Então, eu vou botar lá, mais 180. E aí ele diz que isso dá 660. Dizer que isso dá 660 quer dizer que esse resultado aí é igual a 660. Olha lá a nossa equação montada. Pegou a visão? Isso é treinamento. Quanto mais problemas você resolver, mais esperto você vai ficar com a resolução de problemas. Tá de boa? Mais esperto você vai ficar com a linguagem algébrica. Daí para frente é só resolver a equação como a gente aprendeu ainda agora. Vamos lá? Ó, 2x é igual a 660 menos 180. Beleza? Então, 2x é igual a 660 menos 180 dá 480. Beleza? X, então, vai ser 480 dividido por 2. Achamos, então, que o x é igual a 240. E aí, meu jovem e minha jovem, é só você ir lá e dar a resposta do problema. Quanto Jair possui? Ele possui R$240. Por que eu voltei, li a pergunta e respondi? Porque muita gente boa esquece de fazer isso. Vai deixando isso se perder no decorrer da escola, né, da formação de vocês. Mas quando você chega no Enem, se você não souber qual é a pergunta, você vai cair nas pegadinhas. Muitas vezes o cara não pergunta quanto o Jair possui. Ele pergunta quanto é a quantia do Jair somado com 30. Então, se você não prestar atenção, você vai marcar a alternativa que pediu o valor do X. Então, é importantíssimo que você leia a pergunta para poder responder ou marcar a alternativa correta. Pegou a visão do primeiro problema? Vamos para o segundo? Olha lá o segundo. Lê comigo aí. Tá tranquilo? Se tiver com dúvida, não esquece, escreve para mim nessa caixinha que fica aqui embaixo, no chat, se você estiver assistindo ao vivo. É importante que você escreva para a gente poder tirar as dúvidas assim que possível. Tá de boa? Então, olha o número 2. Subtrair 3 anos do triplo da idade do Rodrigo é igual a adicionar 5 anos ao dobro da idade dele. Que idade Rodrigo tem? Galera, quem você vai chamar de X? Se ele está perguntando a idade do Rodrigo tem, eu quero chamar de X a idade do Rodrigo. Então agora eu vou reler o problema chamando de X a idade do Rodrigo. Vamos lá? Então, ó, subtrair 3 anos, então é menos 3. De quem? Eu vou tirar 3 de quem? Do triplo da idade do Rodrigo. Triplo da idade dele, 3x. E aí ele ainda fala, ó, é igual, olha lá, a adicionar é mais 5. 5 anos, adicionar 5 anos a quem? Ao dobro da idade dele, então é 2x mais 5. Repara que nesse momento, meu jovem, principalmente você, meu jovem, minha jovem, que gosta muito de matemática, mas odeia português. É nesse momento que você precisa entender que os dois caminham juntos. Uma pessoa que é muito boa em matemática, mas é péssima em interpretação de texto, vai ter dificuldade nos problemas.
porque não vai conseguir compreender o que a questão está falando. E você precisa desenvolver isso em você. Eu costumo brincar, inclusive, com os meus amigos aí, professores de português, o seguinte, que o professor de matemática, ele precisa saber bastante o português, porque senão ele não consegue resolver problemas, principalmente problemas grandes, como esses que vocês veem no Enem. Agora, o professor de português, ele não se esforça para saber matemática na maioria das vezes, porque ele acha que na profissão dele não usa matemática nunca. Não é verdade? Claro que tem as exceções, mas a grande maioria pensa assim, né? Então a gente que é de matemática, que gosta da área de exatas, precisa se desenvolver bastante em português, senão a gente vai se dar mal ali na hora de interpretar os problemas. Tá tranquilo? Então tira isso da tua cabeça que se você é de exatas, você vai ser ruim em português, tá? Tira isso da tua cabeça. Você precisa ser bom em português também, senão você vai se dar mal em algumas questões. Tá de boa? Então agora que eu já montei minha equação, é só resolver e descobrir o valor do x, que foi o que ele me pediu, o valor da idade do Rodrigo. Então vamos lá, ó. 3x, o 2x vem para cá subtraindo. Isso vai ser igual a 5. O menos 3 vai para lá somando. Olha lá. 3x menos 2x dá x. 5 mais 3, 8. Qual é a idade do Rodrigo, então? A idade do Rodrigo é 8 anos. Tranquilo? Favorável? Facinho, facinho? Partiu. Número 3, então. Vai lá. Dá uma lida nela aí pra gente fazer. Com metade de seu salário, Flávio compraria uma bicicleta por R$400 e ainda sobrariam R$130,50. Qual é o salário do Flávio? Então veja bem, como ele já está me pedindo o salário do Flávio, eu vou chamar de X quem? O salário do Flávio. Joia? Então vamos lá montar a equação agora, substituindo por X o salário do Flávio. Ó, com metade do seu salário, então, ó, X sobre 2, ele compraria a bicicleta, então o valor da bicicleta é X sobre 2? Não. Então olha aqui, por que não? Porque ele continua falando, ó, compraria a bicicleta por R$400 e ainda sobrariam R$130,50. Então veja bem, com a metade do salário dele, vai dar quer dizer que é igual ao valor da bicicleta e ainda sobraria R$130,50. Então, ó, é o valor da bicicleta mais R$130,50. Repara, metade do salário dele eu pego, compro a bicicleta por R$400 e ainda sobra R$130,50. Pegou a visão? Então, olha lá. X sobre 2 é igual a 400 mais 130,50. Então, eu vou ter 530,50. X sobre 2 é igual a 530,50. Você vai observar que quando você estiver inseguro na hora de montar a sua equação, você pode tirar a prova real depois, que é substituir o valor que você encontrou para o X lá no problema e ver se a sentença vai dar verdadeira. Vamos até o final nessa para você perceber isso? Olha lá, agora o 2 está dividindo, vai para o outro lado e multiplicando. Ó. 530,50 vezes 2, que é o salário dele. Então, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0. Com 1, 1. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Olha lá, R$1.061 é o salário dele. Vamos ver se funciona? Vamos dizer se o salário dele é R$1.061 mesmo? Olha lá, prova real. Vamos ver. Com a metade do salário dele, então a metade de 1.061, vai dar 530,50. Flávio compraria a bicicleta por 400, então eu vou lá, pago com 530,50, subtrai 400. Vai sobrar 130,50. Que foi o que ele falou. Olha lá. E ainda sobraria 130,50. Então, check. Conseguimos matar, tiramos a prova real e confirmamos que o salário do Flávio é R$1.061. Tranquilinho, tranquilinho? Tá junto comigo? Ficou firme nos problemas? Posso passar para as inequações agora, que é a última parte teórica dessa aula de hoje? E aí depois a gente vem, ó,
resolvendo umas questõezinhas do seu vestibular? Vamos nas inequações? Então vamos embora. Olha aqui para a tela nesse desenho que está aqui em cima. Ó. Tu está percebendo que aquilo ali é uma balança e que ela está desequilibrada? Observe que inequação é só inserir esse prefixo in aí, né? Equações, inequações é com in na frente. E aí, na matemática, ele está dizendo para mim que uma inequação não é uma equação, ela está desequilibrada. A equação estava equilibrada e esse in é uma de negação, dizendo que não está equilibrado. Olha aí o português novamente. Robson, mas o prefixo in não quer dizer sempre isso no português, não. Eu sei, jovem, mas nesse caso da inequação, o in está simbolizando o não, a negação da equação, dizendo que não está equilibrada, dizendo que está desequilibrada. E é por isso que eu botei aquele símbolo ali em cima para você. Olha as nossas balanças ali. Na primeira balança, eu tenho um equilíbrio, onde o meu abacate está pesando a mesma coisa que 2 laranjas. Beleza? Então a minha balança está equilibrada. Na de baixo, por exemplo, eu tenho 2 caixinhas com X pesando a mesma coisa que 100 gramas. Equilíbrio, sinal de igual. O que é a inequação então, Robson? Inequação é representar uma desigualdade, algo que não está equilibrado, algo que não é igual. Ou seja, um lado vai estar maior que o outro. Olha aqui. Ó, aqui eu tenho essa fruta aí que me parece um mamão. Um mamão tá mais pesado que 2 limões aí, né? Tá tranquilo? Mamão, 2 limões. De boa? Aqui, 2x e 100 gramas. Aqui ela está equilibrada, mas esquece que ela está equilibrada. Vamos supor que ela esteja desequilibrada com esses 2x representando esse mamão aqui em cima. Então quer dizer que esse lado está mais pesado, então o peso desse lado é maior que o peso desse. Porque quem está em cima na gangorra, né? Você nem sabe disso, né? Gangorra. Sabe nem o que é isso, né? Tu não teve infância nenhuma, né? Essa galera, geração TikTok aí, só quer saber de celular. Gangorra é aquele brinquedinho que tinha nas praças, que cada um senta de um lado, como se fosse uma alavanca. Tem um ferro no meio assim, aí sentam 2 pessoas, uma de cada lado. E aí a pessoa que é mais pesada vai para baixo e a mais leve vai para cima. Aquilo ali é a minha balança desequilibrada, onde a pessoa mais pesada fica embaixo. Então o peso dela é maior que o da outra. E aí como eu represento isso, Robson? Com esse sinal, o meu sinal da desigualdade. Onde a boca aberta, opa, quase que cai a caneta, vai estar sempre virada para o maior lado. Então, ó, boca aberta, virada para o maior lado. Esse lado é maior que esse. Se a boca estiver virada para lá, esse lado vai ser maior que esse. Pegou a visão? Deu para entender o que é uma inequação? Então vamos formalizar isso aí na sua tela. Olho na tela. Ó, inequação é toda sentença matemática expressa por uma desigualdade que apresenta uma ou mais incógnitas. Beleza? Exemplo 1, ó, com uma incógnita. Exemplo 2. Exemplo 3, ó, com 2 incógnitas. Repara que todos eles têm esses sinais de desigualdade, tá bom? E aí é o que ele diz para você logo na setinha posterior. Ó, as inequações são representadas por esses sinais. Repara, a inequação também tem 2 membros, hein? O da esquerda e o da direita. Olha os sinais da desigualdade para quem não sabe os nomes. Esse aqui significa diferente. Esse aqui significa menor que. Esse aqui significa maior que. Esse aqui significa menor ou igual que. E esse aqui, maior ou igual que. Tá de boa? Olha uma informação importantíssima aí sobre uma inequação. Suas soluções geralmente são intervalos, ou seja, vários números. Tranquilo? Como se resolve, Robson? A resolução ela é semelhante à de uma equação. Só tem uma grande diferença na hora de resolver,
que é essa aqui, ó. Quando eu multiplico a inequação por menos 1, o sinal da desigualdade muda de posição. Em outras palavras, ó, se tiver assim, ó, menos x maior que 2, eu preciso multiplicar por menos 1, não preciso? Para trocar o sinal desse x aqui. E aí, olha o que vai acontecer. O x vai ficar positivo, o 2 vai ficar negativo, e esse sinal que era maior que passa a virar menor que. Pegou a visão? Podemos resolver uma equação, então, uma inequação? Olha aí para essa primeira, ó. 4x menos 1 menor ou igual a mais 7. Galera, 4x menos 1 menor ou igual a mais 7. Como eu vou resolver? Exatamente igual a uma equação. Só tem aquela ressalva que quando eu preciso multiplicar por menos 1, o sinal da desigualdade muda de posição. Beleza? Então, olha lá. O menos 1 vai para o outro lado. Ó, olha para cá. O menos 1 vai para o outro lado somando. Olha lá. 7 mais 1, 8. O 4 foi para o outro lado dividindo. Olha lá. Encontrei, então, que o meu x vai ser menor ou igual a 2. Agora, quando o x é menor ou igual a 2? Vai depender do meu problema. Se eu estou falando isso dizendo que o meu universo é o conjunto dos reais, eu tenho que dizer que qualquer número que seja menor ou igual a 2 é solução. O que é isso, Robson? Eu estou querendo dizer que o 2 é solução, o 1 é solução, o 0 é solução, o menos 1 é, o menos 2 é, o menos 3 é, o menos 1 milhão é solução. Além disso, outros números também são soluções, como, por exemplo, 1 meio, 2 quintos, menos 7 sextos. Repara, são infinitos números. Por isso que a gente representa esses resultados, ó, de duas formas diferentes, de três formas diferentes. Ou dessa aqui, que é só a solução mesmo, x menor ou igual a 2. Dessa aqui, que é na forma de intervalo. Olha lá, a setinha vermelha indica o meu conjunto de solução. Ou nessa aqui, que é na forma de conjunto, ó. Meu conjunto de solução é igual aos números x, desde que pertençam aos números reais. E isso aqui significa essa palavra, ó, essas palavras, né? Tal que. Ó, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. Repara que o tal que está indicando para você que eu vou dizer a característica que o x vai ter para ser solução. Por isso que eu leio assim, ó. X pertence aos reais, desde que eles tenham a seguinte característica, ó, que eles sejam menores ou iguais a 2. Tranquilo? Você vai ver na sua prova ele vindo dessa maneira, daquela maneira lá, ou daquela lá da frente que a gente fez primeiro. Tá, joia? Vamos lá, então, para os nossos exemplos e depois para os problemas? Olha aí o primeiro. Olha o primeiro aí, ó. Verifique entre as sentenças abaixo quais são inequações. Em seguida, identifique o primeiro e o segundo membro de cada inequação. Depois resolva. Olha aqui. Inequação tem que ter sinal de desigualdade. Então, ó, na letra A, eu não tenho inequação. Na letra G, eu não tenho inequação. As outras seriam. Só faltou a gente verificar o seguinte, se a gente tem uma incógnita. Vamos ver se tem uma incógnita em todas? Ó, na B eu tenho, na C eu tenho, na D eu tenho e na E eu não tenho, só tem número, então não é inequação. Na F eu tenho, na H eu tenho e na I eu não tenho, porque só tem número. Só sobraram essas daí. Essas, então, são inequações. Agora eu identifico os membros. Ó, eu vou pintar de amarelo o primeiro membro e de verde o outro membro. Vamos lá? Ó, primeiro membro, primeiro membro, primeiro membro, primeiro membro, primeiro membro. De verde. O segundo membro, ó. Segundo membro, segundo membro, segundo membro, segundo membro, segundo membro. Tranquilinho, tranquilinho? Beleza. Então agora é só
resolver. Vamos resolver? Na letra B, ó, x menor que 10 dividido por 7. Só passei o 7 para o outro lado dividindo. Vamos para a letra C. Ó, C, passei o menos 5 para o outro lado somando, vai dar x menor ou igual 0,25 mais 5, dá 5,25. Olha que moleza, ó. Na letra D, menos 5 vai para o outro lado e o x vem para o lado de cá. Ah lá, essa já é um pouco mais difícil. Ó, tenho que escrever. E aí eu finalizo. 2x menos x, x. Diferente de 6 mais 5, que é 11. Olha aqui. Isso é dizer para você que o x tem qualquer valor. Ele só não pode ser 11. Pegou a visão? Vamos para a letra F agora, ó. 3x, o x vem para cá subtraindo e o menos 2 vai para lá somando. Então, eu vou ter 2x menor que 6. O 2 vai para lá dividindo. Tenho que o x é menor do que o 3. E por último, na letra H, 5x menos x maior ou igual a 10 mais 3. Ah lá, 4x maior que 13, maior ou igual, perdão, x maior ou igual que 13 dividido por 4. Galera, se não der para simplificar, não divida. Deixa a resposta na forma de fração assim. A não ser que as alternativas estejam na forma de número decimal. Você, se nesse caso, tiver na forma de decimal, você divide. Belezinha? Vamos lá então para mais um exemplo. Ó, olha esse exemplo aí. Determine os números inteiros negativos, veja bem, inteiros negativos, que são soluções da inequação. Então vamos lá. Primeiro a gente resolve, ó. 2x, o x vem para cá subtraindo, maior ou igual que menos 1, menos 3. Ó, x maior ou igual que menos 4. Repara, ele não quer todos os valores, ele quer só os inteiros negativos. Então, para saber quem são os inteiros negativos, eu preciso representar o meu intervalo na forma de setinha lá, ó, de retinha. Ó, vou botar o menos 4 aqui, com uma bolinha aberta, porque a bolinha aberta significa que o menos 4 pode ou não ser solução. Então, ó, como ele está falando que é maior ou igual a menos 4, ele está incluindo o menos 4 como solução. Então, por isso, eu pinto a bolinha, que aí eu digo que o menos 4 é solução. E ele quer os inteiros, que são soluções. Então, ó, se o x pode ser qualquer número maior que o menos 4, todos os números que estiverem aqui à direita do menos 4 vão ser solução da minha equação. Então, eu boto aqui, ó, tem que ser inteiro. Quem são eles? Menos 3, menos 2, menos 1. Opa, pode ser o zero? Não, porque tem que ser inteiro e tem que ser negativo. Portanto, o meu conjunto solução vai ser isso aqui, ó. X pertencente aos reais, tá o quê? X pode ser menos 4, menos 3, menos 2 ou menos 1. Robson, assim fica feio. Na prova pode vir de outra forma? Pode ser assim, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Robson, tem outra forma? Tem. Se não tivesse escrito assim, ele poderia botar assim, ó. Vou até cortar isso aqui. Ó, x pertencente aos inteiros, tá o quê? X é maior ou igual a 4. Mas os inteiros negativos. Belezinha? Tranquilinho, tranquilinho? Vamos para uma agora inequação com frações. Veja bem, quando a gente tem inequações com frações, a gente precisa estudar os intervalos. Mas, nos casos onde eu tenho inequações sem letra no denominador, eu posso resolver de uma maneira, que é que eu vou explicar para vocês agora, resolvendo essa daí de vestibular. Olha aqui, como eu resolvo uma inequação na forma de fração, onde o denominador não tem letra. Olha aqui. Coloco 1 aqui, tiro o MMC e elimino o denominador. Exatamente como aprendemos hoje a resolver uma equação com frações. Beleza?
É simples, mas ó, importante, fica ligado ou ligada. Só pode fazer isso quando não tiver letra no denominador. Joinha? Então vamos lá. Ó, MMC de 271 é 14. Então eu boto 14 aqui, eu boto o 7 aqui, eu boto o 2 ali. E começo a resolver. Ó, 3 vezes 14 vai dar 42. Menos 3 vezes 7, 21x. Maior que 2 vezes 8, 16, menos 8x. Beleza? Então agora eu vou passar esse menos 21 para cá e o 16 para lá, subtraindo. Ó, 21x menos 8x. 42 menos 16 vai dar 26. Confere, ó. 16 mais 4, 20. 20 para 42, 22. 22 mais 4, 26. Do lado de lá, eu vou ter 21 menos 8, que é 13x. Tranquilo? Passo 13 para cá dividindo, vai dar 2 maior que x. Ó, 2 maior que x é a mesma coisa que x menor que 2. Só trocar de lado os membros. E aí, a nossa alternativa correta é a letra B de bola. Facinho, facinho. Tem condições agora de fazer alguns problemas com inequações? Tem ou não tem? Vai fazer essa daí, então, que eu vou corrigir já já. Dá uma lida aí para a gente corrigir junto. Aí, senão a gente vai estourar o nosso tempo. Eu ainda quero fazer uma questão do Enem com vocês. Vamos lá. Ó, um feirante, após ter vendido X melões a R$ 9,00 cada um, vendeu os restantes por um total de R$ 140. Veja bem, ele vendeu X melões a R$ 9,00. Todos os restantes ele vendeu por 140. Depois de vender todos os melões, ele obteve mais de R$ 500. Galera, repara, quando ele fala que obteve mais de R$ 500, ele está falando de uma desigualdade. Então, eu posso representar isso na forma de inequação. Como? X, ele já me disse, é a quantidade de melões vendidos. Então, vamos escrever essa inequação. Ó. X melões vezes R$ 9,00, porque é o preço de cada um. X melões vendidos. Depois disso, ele vendeu os melões restantes por 140. Este total, ó, dá maior que R$ 500, porque ele falou que obteve mais de R$ 500. Tá joia? Agora, olha o que ele pediu na letra A. Represente essa situação por meio da inequação. Já representamos. Olha a letra B. 40 é solução dessa inequação? Bom, vamos ver se é solução. Lembra como é que a gente faz? Substitui o 40 no lugar do x e verifique se dá algo verdadeiro. Vamos ver. 40 vezes 9 dá 360. 360 mais 140 vai ser maior que 500? Isso aqui dá 500. 500 é maior que 500? Não. Então, 40 não é solução. Pegou a visão? Cuidado! Ele perguntou se era a solução. E tem que ser maior. O 500 não é maior, ele é igual. Pegou a visão? Agora, se ele fala 41, dá certo, né? Porque o 41 vezes 9 vai dar 4 vezes 9, 36, olha lá, 369. Mais 140, aí eu vou ter 509 maior que 500. Então, a minha resposta para o 41 é sim, é solução. Tudo bem? Quando ele pergunta na letra C qual é a quantidade de melões que ele deve ter vendido a R$ 9,00, a gente precisa resolver a inequação, tá? E aí a gente nem precisa, né? A gente já sabe que para ele obter mais de R$ 500, ele tem que ter vendido mais que 40 melões. A gente já viu executando isso aqui. Então a gente vai falar, ó, que o x vai ter que ser maior que 40. Tranquilo? Letra A, B e C? Joinha. Dúvida, não esquece, deixa para mim aqui no chat. Se você estiver assistindo depois, escreve para mim aqui embaixo que a gente tira a sua dúvida. Vamos lá?
para a nossa questãozinha aí do Enem? Para a gente resolver sobre equação ou sobre inequação? Vamos nessa? Vamos lá, ó. Acabando a live já, hein? 5 minutinhos a gente fecha. Vamos aqui. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar a quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT. Presta atenção, custo é quanto eu gasto para produzir alguma coisa. Faturamento é o valor que eu ganho com a venda. Não quer dizer lucro, quer dizer o valor obtido depois de vender. Por exemplo, comprei um melão por R$5. Meu custo é R$5. Vendi o melão por R$9. Meu faturamento é 9. Agora, o meu lucro é o faturamento menos o meu custo. 9 menos 5, 4. Lucro de 4. Pegou a visão? Então, vamos continuar a leitura. Aí ele continua. O lucro total, LT, é obtido pela venda da quantidade Q, produtos, e é dado por essa expressão. Olha lá, o lucro da quantidade Q é igual ao faturamento da quantidade Q menos o custo da quantidade Q. Reparou que eu já tinha explicado para você o que significa isso antes mesmo de você ler o problema, a questão? O Enem adora fazer isso com vocês. Ele muitas vezes te explica o que significa alguma coisa e aí você acaba tendo que ler e aprendendo muitas vezes algo que você não sabe. Fique ligado nisso aí. Vamos para a pergunta. Considerando-se as funções f de t, q igual a 5q, e a função custo 2q mais 12, beleza? Como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá que fabricar para não ter prejuízo? Galera, para não ter prejuízo quer dizer que esse meu resultado aqui, o meu lucro, tem que ser maior que zero. Aí eu não tenho prejuízo, tá? Ou melhor, ele pode ser maior ou igual a zero, porque se eu ficar no 0 a 0, eu também não tenho prejuízo. Então vamos montar nossa inequação, ó. F de T é 5Q, que é meu faturamento, menos a minha função custo, que é 2Q mais 12. Esse resultado tem que dar maior ou igual a zero, para que eu não tenha prejuízo, tá? Aí eu descubro o valor do Q e acabou. Olha lá, 5Q menos 2Q menos 12 tem que ser maior ou igual a zero. Estamos aqui, ó, com 3Q e o 12 vai para o outro lado somando. Pronto. Q é maior ou igual que 12 dividido por 3. Q é maior ou igual a 4. Isso quer dizer, então, meu jovem, que a quantidade mínima que ele tem que vender são 4 unidades. Ele poderia até te perguntar, para ficar no 0 a 0, ele tem que ter quantas unidades vendidas? Você responde, 4. Para ter lucro, ele tem que vender pelo menos quantas? Aí você tem que falar 5, porque lucro é só quando vende mais do que 4 unidades. Pegou a visão? Meus jovens, vamos encerrar por aqui a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, essa aula importantíssima sobre equação e inequação do primeiro grau. Não esqueça de acompanhar a gente nas próximas aulas. Aguardo vocês nas próximas aulas, que a gente vai andar bastante aí até a preparação do Enem. Até o Enem, né? A gente vai se preparar para esse Enem, para esse vestibular aí juntos. Beleza? Fique com Deus, grande abraço e até a próxima!